Oi gente, esse é o ArchiCast número 111, meu nome é Adilson e hoje a gente está querendo mostrar como é que a internet pode ser maravilhosa. Através de uma rede social, a obra de Oscar Niemeyer está sendo amplamente divulgada com imagens e registros maravilhosos. Convidamos para esse papo o dono de um dos perfis de arquitetura mais conhecidos do Instagram, que mistura dois mundos, a pesquisa e o entretenimento. No perfil Oscar Niemeyer Works, temos acesso a diversas informações projetuais que, por mais reconhecidas que sejam suas obras, há sempre uma nova curiosidade descoberta. Por lá, encontramos milhares de dados a respeito da obra do arquiteto mais conhecido do Brasil, em especial das obras pré-Brasília. Como se faz esse tipo de pesquisa? Quais são as motivações para a construção desse legado? E o que isso tem proporcionado a quem faz e organiza essas informações? Para conversar a respeito dessa iniciativa, a gente está aqui com Rolando Figueiredo, que é um engenheiro mecânico e estudante de arquitetura, para falar sobre a divulgação do trabalho do Oscar Niemeyer. Boa noite, Rolando. Seja bem-vindo aqui para o nosso podcast e obrigado pelo seu tempo para falar um pouco do seu trabalho. Boa noite, Adilson. Boa noite, Aline, Rafael. Agradeço muito o convite para estar aqui e contente para discutir essa obra tão importante que o Niemeyer deixou pra gente. Bom, e para conversar com o Rolando, tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, boa noite todo mundo. Vamos para mais um cast e Estou bem curiosa para conversar com o Rolando e entender como é que ele estrutura esse trabalho, super interessante, acho de importante divulgação também. Bora lá. Também está aqui com a gente o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Adilson, Lili, Rolando, obrigado pela presença e vai ser bom aí lembrar da minha querida Guaratinguetá. É verdade, verdade. Mas se vocês querem saber a respeito da relação entre Guaratinguetá e o Rolando, a gente vai falar mais sobre isso depois dos e-mails, comentários, outras cositas más. Começando mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más, tô aqui com a Lili. E Lili, tudo bom? Tudo bem, Adilson. E você? Tranquilo? Eu tô um pouco assoberbado hoje porque eu fui assistir aquela série Tiger King, não sei se você já ouviu falar. Eu já vi a série. Meu Deus do céu. Parece mentira, né? Parece mentira, cara. Parece que eles estão atuando. E eu comecei a ficar com nervoso das coisas em casa. Eu achei que as casas das pessoas são muito entulhadas lá. E eu achando que a minha casa tava mega entulhada. Falando, nossa, tem que colocar um monte de coisa fora. Que olha só a paranoia. Eu fiquei pensando assim, que você não precisa de ficção, não. É só achar as pessoas certas, né? De onde esse povo saiu, gente. É muito louco mesmo, a série. Minha nossa senhora. Mas vale a pena. Vale a pena. Fica como uma dica extra aí pra galera. Bom, voltando à vaca fria aqui, a realidade da arquitetura. Lili, como é que esse povo faz pra entrar em contato com a gente? Bom, podem mandar um e-mail, bom e velho e-mail pra gente lá em contato@arquicast.com. Também pode mandar um alô lá como comentário no nosso site, né, que é o www.arquicast.com. Lá ao final dos episódios sempre tem aquele espaço pra gente compartilhar o que achou, mandar dica, comentário, opinião. Pelas redes sociais, o Instagram e o Facebook, né? No Instagram, @arquicast, no Facebook, facebook.com/arquicast. A gente também está lá no Spotify, no Deezer, no iTunes e em outras plataformas de podcast bem acessíveis aí para vocês poderem ouvir a gente. E também temos lá o grupo do nosso número pelo WhatsApp, né? Onde a gente tem a oficina do ArchiCast, que vocês podem também entrar em contato através do número, que é o 32 984 289 877, ou pelo link, que é o bit.ly/oficina do ArchiCast. Teve uma mensagem que chegou pra gente lá no nosso Instagram, né, Lili? Isso, foi você diz a da Renata de Sá? Isso, ela mandou um direct pra gente lá no Instagram, dizendo o seguinte: olá, sem palavras para agradecer tanto conteúdo que agrega. É uma enxurrada na qual quero ficar submersa. Gente, vocês estão de parabéns. Sou formada há quase 3 anos em arquitetura e urbanismo e não os conhecia. No momento, estou começando a voltar a aprender e reaprender sobre o assunto que mais me encanta, o urbanismo. Também tentar conciliar filhos pequenos com tudo isso. Bom, hoje é domingo e desde sexta-feira tenho feito uma maratona de ArchiCastFlix. ArchiCastFlix foi bom. E aí ela continua. E a parte boa é que posso fazê-la enquanto realizo outras tarefas. Passando mesmo só para agradecer. Dias lindos e continuem inspirando, pois não há nada melhor que viver intencionalmente nossos dias. Abraços,
Renata de Sá. Poxa, muito simpática, muito legal, Renata, super te entendo aí com os filhos em casa, filhos pequenos em casa nessa quarentena, eu também tenho 2 e não é mole não, nunca trabalhei tanto na vida. Não tem hora de serviço, não tem expediente, não tem nada, né? E também tenho escutado muita coisa, visto muita coisa e tentando abrir meus horizontes aí, apesar de estar guardada dentro de casa. Super legal o seu comentário. E também sou apaixonada em urbanismo, então nós precisamos trocar mais aí, Renata. Temos muitas coisas em comum. Exato. Não, muito legal o recado dela. Fiquei até emocionado quando eu vi isso. Foi muito gentil, sim. De verdade. Brigadão, viu? Um abraço pra você, se cuide aí. Bom, a gente recebeu também outros recadinhos lá na postagem do Instagram, do último episódio do Lúcio Costa. O Rolando Figueiredo, que é o que participa com a gente no episódio de hoje, ele fala o seguinte: é bastante real que o melhor que o Brasil produziu reúna qualidades tão contrastantes. Lembrei mesmo de Niemeyer durante os comentários sobre o Projetar de Brasília, por Lúcio, naquela sofisticação amadora. Tanto em concepção como em construção, nossa melhor arquitetura é simultaneamente perfeita e improvisada. Muito bom. Legal o comentário, né? Legal o comentário. E o cast tá super bacana. O Rolando é um cara muito interessante. Foi muito bacana conhecê-lo. Vocês vão curtir. E muito lisonjeiro também aí o comentário, né? E o cast foi muito bacana, do Lúcio Costa também, né? Repercutiu super bem. Bem bacana. A Tiele de Freitas também, Tiele Freitas, na verdade, também fez um outro comentário na sequência aí do dele, nesse mesmo post de divulgação do episódio. Ela falou assim: descobri vocês ontem e já estava amando. Aí hoje vocês já me presenteiam com um dos meus arquitetos preferidos. Não tô crendo nisso não. Amei demais. Logo menos vou escutar. Deve ser, já vou escutar, né? Algo do tipo, já escuto. Ao invés de ela usar logo mais, ela vai colocar logo menos. Logo menos vou escutar, exatamente, é isso aí. Bacana, eu também sou fã do Lúcio e descobri muita coisa de bastidores e detalhes da personalidade dele, tanto na pesquisa quanto na conversa mesmo no cast. Foi bem legal. Obrigada, Tiele. Espero que você tenha gostado, depois dá um feedback pra gente, né? É verdade, muito bom. A gente vai dar um salve então pra quem curtiu a gente lá no Instagram. Vou colocar alguns nomes aqui: Neandro Jaque, Lucas Zaniski, Débora Tabosa, Dan Ostrovski, Riolando de Lolo Neto, Débora Muniz, Lucas Rodrigues, Felipe Ramos, Isabela Uliana, Leandra Paranhos, a Beth Assis Andrade, que por um acaso é a mãe da Lili. Opa, ela curte todos. Ela é mó fã. Ela é mó fã. De verdade. É verdade. Sofia Carvalho, Joyce Santiago, Felipe Tefsiger, Silvana Pitts, Márcia Fernandes, Thaís Silva, Grace Rampanelli, Rodrigo Moreira, João Vitor Cabanhas, Alexandre Martins, Flávia Souza, Vanderleia Lopes, Ramon Bezerra, Frederico Costa, Luiz Helena Ferraro, Gabriel Colombo, Paulo Ricardo, Luiz Paiva, Gabriele Brito, Vitor Takahashi, Dalmir de Paula, Clarice Sfair, Monique Paixão e outras várias pessoas que curtiram a nossa postagem lá no Instagram. Muito obrigado pelo prestígio e pelo like de vocês. Valeu, galera. Obrigada mesmo. Obrigada pela interação e pela audiência. Bom, Lili, vamos deixar essa galera então ouvir o episódio de hoje, né? Vamos sim, papo com Rolando aí sobre o Niemeyer. Nem foi tão programado assim, né? O Lúcio Costa e o Niemeyer foi uma coincidência pra gente, né? Eles terem saído na sequência. É verdade. Parece até que foi programado, mas não foi não. Mas super bem-vindo a coincidência, né? E depois podemos traçar alguns paralelos aí, foi super legal. Então, galera, a gente vai deixar vocês com o episódio. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. E até mais. Até mais. Beijinhos. Rolando, o perfil do Instagram do Oscar Niemeyer Works, ele começa em 2013, não é isso? Ele começa, eu acho que no final de julho de 2013, acho que 31 de julho de 2013, algo assim. E aí, como é que foi a ideia assim, de criar um perfil para falar da obra do Oscar Niemeyer de uma forma mais específica, que é para Brasília? Assim, de onde apareceu essa ideia? O foco em si foi meio que resultado do que eu acabei pesquisando, mas o Instagram também surgiu meio que sem querer, assim. Acontecia que eu já estudava o trabalho dele havia um tempo, já devia fazer em 2003, uns 6 anos que eu lia bastante sobre o trabalho dele, sobre a arquitetura moderna brasileira no geral. E a impressão que eu tinha é que pela fama do Niemeyer e como ele era muito discutido não só no meio acadêmico,
eu sentia que tinha uma discrepância, assim, das razões pelas quais ele é tão conhecido hoje e as razões pelas quais ele se tornou um dos grandes nomes da arquitetura moderna lá atrás, nos anos 40, né? Então, essa leitura que eu tinha ao fazer minhas leituras e as minhas pesquisas, eu senti que seria importante publicá-las de alguma maneira. Não que eu estivesse, naquele momento, produzindo alguma coisa nova, mas mesmo que apenas dando mais visibilidade para a pesquisa de outras pessoas, isso traria uma compreensão um pouco melhor do trabalho do Niemeyer para o público. Você tem a formação em engenharia mecânica, né? Pelo que eu vi no ITA, né? Você fez ITA ou... Não, eu me formei em engenharia na Inglaterra, e quando eu me formei, eu vim trabalhar numa empresa aqui da região de onde eu nasci, né, que é a região de Ribeirão Preto, uma empresa de Sertãozinho, que tinha um projeto junto com o Instituto de Aeronáutica e Espaço e com o ITA lá dentro do CTA de São José dos Campos. Então eu trabalhei lá. Só uma curiosidade, que é o ITA, né, o projeto lá também do Niemeyer, as dependências e tal, foi uma das coisas que estimulou você também isso, ou você já tinha um conhecimento prévio da obra, né? E aí, completando a pergunta, né, e aí você escolheu fazer arquitetura, e como é que foi essa mudança de rota aí na sua vida, né? Porque é interessante a gente entender como que isso estimulou você a construir esse trabalho de divulgação tão interessante. Quando eu voltei para o Brasil para trabalhar com engenharia, eu já conhecia o projeto CTA, nunca tinha visitado, mas eu achei uma coincidência muito alegre, né, que meu primeiro local de trabalho foi justamente numa obra tão excepcional do Niemeyer. Minha decisão pela arquitetura veio depois de 2 anos trabalhando com engenharia. Não foi uma decisão muito brusca, mas foi pela constatação realmente do que eu realmente gostava, né? Eu trabalhava com o desenvolvimento de motor aeronáutico, que era uma coisa extremamente interessante e rara no Brasil, estava numa posição extremamente privilegiada, mas mesmo assim, eu tinha claro na cabeça, depois de 2 anos, que minha paixão realmente era pela arquitetura. Você está cursando arquitetura agora, né? Você ainda está... Isso, eu estou no trabalho final de graduação no Mackenzie, em São Paulo. Eu devo terminar esse ano, se o Covid deixar. A gente tivemos no Mackenzie ano passado, lá na semana, foi a semana de arquitetura, Adilson? Acho que eles têm a semana Viver Metrópole. Isso, a Viver Metrópole. Você estava lá? Você participou dos eventos? Geralmente eu viajo na semana Viver Metrópole. Mas é para ver arquitetura, então eu tenho respaldo. Você tá falando aí do CTA, né? Só uma curiosidade, eu brinquei lá no início, né? Porque eu sou de Guaratinguetá. Eu nasci em Guaratinguetá, então até naquele episódio eu falo um pouquinho que meu contato visual com a obra do Clube dos 500 era uma coisa assim, a gente sempre ia lá num restaurante que tem próximo, você deve ter ido também lá no Wimpy Bicão, né? Já comeu lá, muito bom. Então, assim, isso estava muito na minha infância. E agora, você falando do CTA, minha tia era de São José dos Campos e trabalhava no CTA. Ela estava trabalhando na época no VLS, veículo lançador de satélite, né? E eu me lembro, assim, de ter ido algumas vezes no trabalho, que às vezes eu ia para lá férias e tal, e circulava por lá também. Eu devia ter o quê? Sei lá, 9, 10, 11 anos, assim. Muito interessante como, só uma curiosidade aí, como o meu caminho se cruza aí também com as obras, mas eu acabei não indo para esse lado para estudar, pra aprofundar, e eu fico passeando aí pelos registros que você tem no seu trabalho aí, e depois o material que você nos mandou pro cast, né, dá para ver que tem muita coisa do Niemeyer que a gente precisa descobrir, explorar mais, né? Acho isso bem legal. Essa parcela da obra do Niemeyer que está no Vale do Paraíba, lá, ela é relativamente pouco conhecida, né? O CTA foi uma obra de muito grande vulto quando ela foi produzida, ela sai publicada em quase todos os livros de arquitetura importante daquela época, sai na exposição do MoMA de Nova York, não o Brasil Builds, na Latin American Architecture do Henry Russell Hitchcock, sai no livro do Mindlin, sai no Papadak, nos 2 inclusive, mas como ela fica fechada dentro do campus CTA, que agora inclusive o acesso ficou mais difícil, é uma obra pouco apreendida pela população, né? Mas na minha opinião, essa produção dele dos anos 40 é uma coisa absolutamente excepcional que merece ser muito bem preservada. É uma das grandes joias da arquitetura moderna no Brasil. Uma curiosidade, como é que você tem acesso a esse acervo? Você vem colecionando isso tem muito tempo? No nosso episódio que a gente fala de Niemeyer, a gente teve o contato do fotógrafo que tinha o negativo daquela foto do Oscar Niemeyer, e aí ele deixou a gente publicar, a gente pediu, né, autorização para publicar. Como é que é isso na prática, assim? Tendo o perfil do Instagram,
Instagram, publicando o material dele. Como é que é essa posse, né, dessas imagens? Você tira as fotos também, imagino eu que sim, né? Como é que é adquirir esse material? É um trabalho de investigação, assim, quase rato de museu, sabe? Você, na internet, apesar do Google ser aquilo que as pessoas primeiramente recorrem, você consegue achar muita coisa mais escondida, sabe? Existem acervos importantes que já estão digitalizados. Então esse trabalho meu foi sempre muito de esmiuçar aquilo que eu podia achar na internet, de início. Depois disso, foi lendo os trabalhos publicados sobre a arquitetura moderna no Brasil e Oscar Niemeyer em específico, eu comecei a ir atrás das fontes bibliográficas, né? E você acha que seja, por exemplo, o doutorado do Comas, que é um grande professor conhecido internacionalmente. Lá ele traz muitas imagens, porém em má qualidade, né? Pois o trabalho dele foi digitalizado de quando ele fez, que já não era meio digital. Então eu vi essas imagens em baixa qualidade, ou eu queria ir atrás de algum detalhe específico, ou consegui-las para ter mesmo uma imagem um pouco melhor. Eu acabei indo atrás disso até onde eu podia. Por exemplo, o projeto da residência do Burton Tremaine, do Niemeyer, ela foi publicada no livro do Papadak, que eu acabei comprando, tem um exemplar aqui, de 1950, e lá tem publicado. Então o que eu fazia? Eu digitalizava e conseguia essa imagem de melhor resolução. Mas aí indo atrás você descobre que o desenho original está no acervo do MoMA, e aí você manda e-mail, pergunta e eles te mandam. Então é um trabalho realmente de ir atrás da fonte, mas no final das contas você acaba sempre caindo nos importantes museus, acervos e bibliotecas, né? O Acervo Nacional, o Arquivo Nacional tem muita coisa, a Fundação Oscar Niemeyer tem muita coisa. No fim das contas é sempre nesses lugares. Arquivo Público do Distrito Federal. É um trabalho de investigação histórica, né, também, né? Tem a preocupação e do patrimônio, né? Você ficaria ali meio que entre essas duas áreas, digamos assim, né? Deve ter muita relação também, deve ter passado por muitos textos aí relativos a patrimônio, e certamente análises históricas, né, contextualizada das obras. Você fez, né, um trabalho de iniciação científica, né, sobre as obras dele, com a professora doutora Ruth Wertzheim, é isso? Foi. Em 2018, né, de 2017 a 2018. Eu acho que começou em 17, foi. O interessante desse trabalho é que eu não pretendia fazer ele meio que caiu no meu colo antes de eu ter entrado na faculdade, na verdade. Eu entrei no Mackenzie em 2016, e em 2015, quando eu já tinha a conta do Instagram por uns 2 anos, eu fui contactado por um aluno de uma faculdade de arquitetura lá próximo a Guaratinguetá, de Lorena, o Eduardo Ferreira. Ele postou uma maquete e marcou o hashtag Niemeyer, eu acabei vendo. Aí eu fui falar com ele, porque a maquete tinha ficado bonita, e ele falou, dizem que vão demolir. Quando eu vi isso, eu comecei a pesquisar, assim, maneiras de ver o que podia ser feito, porque apesar de ser uma obra muito pequena, pouco conhecida, praticamente publicada nesse livro importante Papadak, em algumas revistas, mas é uma coisa absolutamente excepcional, como obra do Oscar Niemeyer no estado de São Paulo, daquele período, e com um desenho tão exuberante de estrutura, sabe? Se tem um Niemeyer que tem que ser tombado no estado de São Paulo, seria esse o CTA e o Ibirapuera. Então eu fui atrás de fazer a pesquisa, fiz um artigo que eu publiquei no Vitruvius, e daí eu me aproximei desse tema. Em 2017 que isso acabou voltando para mim através de uma palestra que eu fui assistir em Guaratinguetá sobre essas obras. Encontrei uma moradora, uma grande amiga hoje lá de Guaratinguetá, Ana Canetieri, que se interessa muito por essas questões patrimoniais, e fui atrás de desenvolver o projeto, porque quando eu havia feito a pesquisa, ela se limitou ao posto. Inclusive, o pedido de tombamento que eu abri, que eu protocolei, era sobre o posto. E depois dessa pesquisa que eu descobri as outras obras, ela se estendeu para compreender todas as 6 obras restantes desse conjunto do Clube dos 500, que originalmente eram 8. Fantástico. E isso, você fez o caminho inverso. Você já é um historiador. Você já é um historiador e tem um conhecimento sobre patrimônio, sobre a importância da obra, antes de ser arquiteto. Você está fazendo o caminho totalmente ao contrário. Já é, né? Assim, já tem totalmente a visão arquitetônica em você, mas que percurso curioso, né? Para os ouvintes também é fantástico. Isso foi estranho, inclusive, para mim, porque quando eu entrei no curso já com muita noção de, não de tudo, mas de arquitetura moderna, o que claramente embasa no trabalho de projeto, mas era aquela sensação estranha, sabe? Porque
Isso que acaba ficando um pouco de específico na academia, para mim, era a arquitetura que eu conhecia, sabe? A aula de história era aquilo que eu sabia que eu conhecia. Então fica engraçado. Sua fonte de pesquisa é o trabalho do Niemeyer até Brasília, né? Eu imagino que você deva conhecer também até o que ele fez depois. Mas o que você acha que mais te fascina, assim, enquanto arquiteto, nessa obra antes até Brasília, do Niemeyer? Assim, o que te chama mais atenção? Eu tenho essa predileção por esse período de produção dele que eu acabo necessariamente focando no Instagram, mas ele não se limita a isso. Tanto que, nesse momento, eu tô postando as obras dele dos anos 70, quando ele estava morando e trabalhando em Paris. É uma questão pessoal mesmo. Eu realmente acredito que a melhor produção arquitetônica dele se concentra ali nesse período pré-Brasília, obviamente, que você tem lá no início obras menores, assim, com muita importância histórica, mas o Niemeyer com uma linguagem arquitetônica um pouco mais limitada, e em Pampulha, no Ministério, que ele se solta e começa a produzir muito seriamente arquitetura de muita qualidade, eu acredito que ele chega num momento muito especial, mais ou menos na metade do século, em especial na primeira metade dos anos 50, assim, entre 50 e 55, existe uma produção muito ampla do escritório dele, que se acelera, inclusive, em grande parte por conta do mecenato do JK como governador do estado, mas que é uma coisa muito interessante de estudar porque você percebe que é uma fase de transição dele e isso é muito estudado, especialmente por fontes muito importantes minhas, que são o Elcio da Silva, o Danilo Macedo, mas essa arquitetura que ele fazia a partir de Pampulha, eu acho muito, muito bela, muito graciosa e dentro daquele contexto de formação de identidade nacional que existia no período, uma coisa muito original, ainda mais dentro do movimento moderno que pretendia de alguma forma ter uma certa unidade, né? International Style, isso tudo. E a partir do momento que ele passa a depurar a arquitetura dele, quem fala isso é o Danilo Macedo, o Elcio também, que ele passa a ficar um pouco mais mesiano do que corbusiano, a arquitetura dele chega num ponto de qualidade assim excepcional em termos de projeto e execução. Mas também ela passa, na minha predileção, na minha opinião, a perder um pouco a graça, assim, por assim dizer. Coisas muito competentes, mas sem aquele toque de exuberância do jovem Niemeyer, que, sei lá, dos erros são parte do acerto, sabe? Da experimentação, né? A experimentação, ele foi um arquiteto muito experimental, tanto que ele tem muitos erros, inclusive nessa fase, por razões diversas. No geral, sinceramente, eu acredito que essa parte dele, esse trabalho dele jovem, assim, dos 30 aos 50 anos, 50 anos não mais jovem, né? Dos 30 aos 40, e culminando em Brasília, que foi num momento muito acertado, que ele estava no ponto para fazer, eu acho que é uma coisa que devia chamar a atenção de todo mundo. E você teve a oportunidade de visitar muitas obras, certamente, né? Se empenha nisso, assim, né? Da vivência presencial, assim, nas obras dele. É isso que te marca mais? Tem obras que me impressionam, sabe? E isso é uma verdade. Eu, estudando arquitetura meio que por mim, quando eu ainda era estudante de engenharia, não tinha essa noção muito bem formada de que realmente a arquitetura é uma coisa que você só consegue julgar presenciando. Eu via fotos e fotos do Sesc Pompeia dali e me achava bonito, mas nada demais, sabe? Quando eu fui lá, eu fiquei completamente deslumbrado. Também só entendi depois que eu fui tarde cá entre nós, viu? Demorei pra entender também. E esse Instagram, obviamente, que me abriu muitas portas, literalmente, né? Eu cheguei a visitar muitos projetos dele que eu não haveria tido acesso, pelo menos com a generosidade que me ofereceram. E tem projetos que você realmente fica extremamente mexido, porque é de uma coisa que só lá. Talvez se tratando de Niemeyer, que é um arquiteto cuja arquitetura depende muito de elementos reutilizados, né? As cúpulas, as abóbadas, as marquises, enfim. Talvez você espere a mesma coisa de alguns projetos e o resultado final é completamente diferente. Eu lembro que foi em 2018 que me mostraram um edifício inteiro, do subsolo à cobertura do Partido Comunista Francês em Paris, que é um projeto de 68, se eu não me engano. Niemeyer é muito afinado ainda, mas com uma poética já completamente
alterada e usada para obter efeitos diversos daquele que ele fazia na Pampulha. E, sabe, fora daquela linha do que é meu favorito de ver, mas uma coisa absolutamente impressionante. É um domínio de espaço, construção, luz e escala que realmente emocionante. É interessante essa sua descrição, Rolando, que a próxima pergunta da pauta vai um pouco nesse sentido, né? A maioria dos nossos ouvintes são estudantes de arquitetura, né, que às vezes nem sempre podem ter o contato direto com a obra, e aí você está revelando, né, que o contato direto traz uma série de percepções, né, que o desenho, a foto, a maquete, isso nunca vai trazer na realidade, né? E a sua descrição também sobre as tipologias, os tempos da obra, seria interessante, assim, para você falar um pouco pra gente, o que nessa pesquisa faz com que você descubra a cada novo estudo, a cada nova visita, dessa potência da obra do Niemeyer, que durante um tempo, né, sofreu bastante críticas por uma série de outras questões que não estão diretamente relacionadas às obras, sim, mas também ao contexto ao qual elas eram criadas, né? O que estudar essas obras a fundo, conhecer essa trajetória de construção de uma personalidade em arquitetura, faz com que você descubra novas coisas dentro da produção do Niemeyer? A obra do Niemeyer, ela vem sendo bastante estudada. Ela passou um tempo esquecida, até porque ele estava vivo, produzindo. O pessoal estudava pouco Niemeyer. Digo do que me dizem e do que leio, né? Não estava vivo nos anos 70, 80, 90, eu já estava, mas era criança. Ela foi muito estudada do ponto de vista formal e do ponto de vista de evolução. Eu vou dar até um exemplo disso. O que você lê, por exemplo, sobre o edifício do Palácio da Agricultura no Ibirapuera, o atual MAC-USP, era praticamente repetido pro projeto do Hospital Sul-América, atual Hospital da Lagoa, no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles têm a mesma tipologia, né? Eles são aquela barra sob pilotis em V, com uma torre contrastante vertical de circulação. Então, em muitas leituras que eu tive do trabalho do Niemeyer, a comparação era essa, sabe? O contraste formal, a exploração da forma no pilotis, o concreto armado. Só que se você para e visita esses dois edifícios, é uma diferença tão grande, sabe? É a mesma coisa, só que completamente diferente. Por quê? Pela escala, pelo material, pela qualidade de execução. Eu passei a ter essa percepção um pouco mais apurada quando eu passei a visitar com mais frequência o Rio de Janeiro, inclusive para encontrar meu amigo de lá, o José dos Guimarães, que é um pesquisador da obra do Roberto Bulemax, paisagista. Foi então que eu meio que passei a focar meus estudos não só em história, historiografia, que é o que eu vinha fazendo, mas adentrar no campo da preservação e restauro, porque eu comecei a perceber que esses detalhes não são detalhes, na verdade, eles fazem toda a diferença. Por exemplo, se você repara a escala e o desenho do pilotis em V do Hospital da Lagoa, com a escala, desenho e acabamento do pilotis do museu aqui de São Paulo, você percebe que um parece o primo pobre do outro, sabe? O agregado do concreto do Hospital da Lagoa é feito daquela pedra do Rio de Janeiro. Ele brilha na luz. Aqueles cobogós em elementos vazados muito bem assentados fazem toda a diferença na humanização da fachada, sabe? Então, a partir do momento que você percebe que nesses detalhes muito minuciosos de construção e de efeito de atmosfera que isso causa, você começa a ter outra leitura da obra. Isso fica muito claro com os interiores de Brasília, porque eles passaram por muitas alterações nos anos 80, até porque foram construídos com muita pressa e a qualidade ficou aquém, né? Quando a gente vê as imagens dos plenários da Câmara, por exemplo, da Câmara e do Senado, aquilo é muito anos 80. Você vê as fotos de como eram nos anos 60, que inclusive são raras, você percebe que era outra coisa. Então, eu comecei a ir um pouco mais para essa área de começar a analisar o edifício a partir da documentação e da iconografia disponível e ver o que eles diziam, que muitas vezes não é a mesma coisa que eles dizem hoje, algumas vezes para o bem, outras para o mal, algumas vezes de forma irrevogável e em outras não, entende? Então é para aí que minha pesquisa tem se voltado, pelo menos agora. Fazendo um comentário também, a minha experiência em Brasília foi muito impressionante, foi assim, onde eu aprendi também a valorizar mais o Niemeyer, porque assim, né, respeitar e compreender a genialidade e tal, eu compreendia, mas ao mesmo tempo também, eu não sei se a nossa geração, né, assim, a gente vem mais crítica, né, à matriz moderna, e mesmo os brasileiros, por toda a diferença que fizeram, né,
para o país e para o desenvolvimento da nossa profissão, ainda assim, eu pelo menos era um pouco uma crítica totalmente vazia, assim, né? Quase uma teimosia, assim, sabe? Não posso gostar, sabe? Uma coisa meio assim, bem infantil, porque me incomodava também as análises superficiais da obra, a coisa muito, é um monumento, é uma obra de arte, né? E trabalho muito com a visão urbana, né? Assim, tentava achar crítica ali nas obras dele. Quando eu fui a Brasília e tive a oportunidade de experimentar, assim, de usufruir de mais de um edifício, inclusive, e tal, e são obras, assim, incríveis. Meu queixo caiu, assim, eu acho que eu já falei isso em outros casts também, assim, foi para mim uma experiência modificadora. Não foram as primeiras obras dele que eu fui, mas é diferente, assim, você vê aquilo na sequência e a capacidade do detalhe, igual você mesmo estava comentando, para além das imagens que a gente vê, né, como ele tem muito essa questão escultórica e muito formal mesmo, né, assim, da arquitetura, tem imagens muito fortes, as quais a gente se pega numa totalidade, né, quando você está dentro do edifício, usufruindo das partes, percebendo os detalhes, é tudo muito rico, muito pensado, muito... Parece assim que a experiência mesmo espacial e o foco na pessoa e no movimento da pessoa é totalmente o oposto do que às vezes ele é criticado por fazer, né? Agora, tudo bem que também são palácios, né? São edifícios institucionais, tem toda também uma narrativa de monumentalidade associada a Brasília, né? Em paralelo, você tem uma Casa das Canoas, que é outra experiência fantástica e intimista e tá lá, né, mega inserida no contexto. Niemeyer é um que eu aprendi que realmente você só consegue perceber e comentar conhecendo presencialmente, senão a gente perde muito do que é a arquitetura dele. Queria só estender esse comentário da Lili, né, e na sua fala sobre essa investigação sobre a ambiência, o que os materiais constituem a ambiência e também constituem um modo de pensar a arquitetura. Isso pra gente é muito urgente agora num momento onde a gente está restrito com esse tipo de visitação, a gente vê as escolas de arquitetura cada vez mais transferindo uma série de disciplinas e pautas, né, para o ensino à distância, e toda essa riqueza que você descreve pelo seu trabalho de investigação, isso corre o risco de ser perdido aí na formação de uma nova geração de arquitetos, né, que talvez vão estudar as disciplinas de história, de arquitetura à distância, né? Então eu acho esse seu relato importante para a gente refletir sobre isso. Ai, que triste, Rafael, isso é triste. Isso é muito triste. Isso vai acontecer, não vai passar, Rafael, vai mudar. Não, sim, mas são situações que acabam reconfigurando um novo modelo que às vezes a gente pode estar indo na contramão de uma investigação tão profunda como a do Rolando nos mostra aí com a pesquisa dele. Sabe, o Brasil é um país de muitos contrastes, eu acho que nossa arquitetura mostra isso, inclusive não precisa nem estudar fundo. Se você pegar a imagem macro que se tem do moderno no Brasil, é uma coisa muito contrastante, porque o que se conhece, as grandes obras públicas, especialmente Brasília, como a Aline disse, são palácios, são obras construídas a toque de caixa, tem uma questão de monumentalidade, de representatividade, e que são a imagem, querendo ou não, do que a gente produziu mais fortemente. Só que aí que está o que eu disse, que no início o movimento moderno no Brasil foi exatamente a alternativa para essa imagem meio ascética que o modernismo tinha, porque a gente foi muito adoçado pela teoria do Lúcio Costa, sabe? Se o Lúcio Costa não tinha como projetista a habilidade de manusear elementos que o Niemeyer trouxe, ele tinha, na relação que ele fazia, às vezes mimética com a arquitetura do passado, uma maneira de tornar o espaço moderno mais aceitável para a população em geral. E você não pode negar que isso contribuiu, além do que o próprio governo selecionou a arquitetura moderna como algo nacional, contribuiu para a popularização desse movimento dentro do Brasil. O Brasil, se não o único, é um dos poucos países no mundo em que o movimento moderno, a arquitetura moderna, foi um estilo apropriado pela população. Você passa por bairros dos anos 50 e você vê marquises, pilares em V, essas coisas. Isso não é normal, isso é bastante incomum. Só completar essa sua fala, meu avô em Guaratinguetá era um pequeno empreiteiro, assim, algumas casas que ele construiu, ele fazia da cabeça dele e tal. Elas sempre tinham uma lajinha esbelta, pilarzinho cilíndrico lá, devia ter no máximo seus 12, 13 centímetros de diâmetro. Virou estilo. Com bogose e tal. Sim, virou uma alternativa, né, estética e econômica também, né, isso que você levantou. E esse contraste que fica, você pega o Niemeyer das residências, dos blocos residenciais do CTA,
É aquela coisa muito diferente do que é Brasília. Foi o que eu disse, Brasília é um ponto muito alto numa representação cívico-administrativa e de uma arquitetura muito, muito austera, séria e de qualidade artística absoluta. O pessoal reclama do concurso do Lúcio Costa, mas a arquitetura de Brasília nunca se pensou em entregar ninguém que não fosse Oscar Niemeyer. E me desculpe a todos os outros arquitetos da época, mas ninguém ia conseguir fazer o Palácio da Alvorada. Aquilo como composição de fachada é uma coisa que, sim, é impressionante. Quem nunca visitou o Palácio da Alvorada vai ter que esperar a próxima administração, porque agora, infelizmente, não está podendo visitar, mas é aquele hall, parece que você está num sonho, uma coisa que desaparece na sua frente, ao mesmo tempo tem uma força material muito, muito ampla por conta do material mesmo dos acabamentos. O pessoal esquece que a arquitetura moderna da vertente carioca era muito dependente de acabamento. Era quase um arts and crafts, sabe? Uma parede de tijolo de Niemeyer é uma parede de tijolo muito bem feita. É uma riqueza de acabamento. De pastilha no chão, pastilha na parede, pingadeira feita de pastilha, vidro com cor, vidro sem cor. As pessoas é raro, está começando a ser feito agora as pessoas repararem nesses detalhes. Por exemplo, os vidros da Alvorada são vidros verdes, Ray-Ban. Não são vidros incolores. A fachada do edifício que ele fez em Juiz de Fora com o Banco do Brasil também tinha um jogo cromático que hoje se perdeu. São coisas que fazem a diferença, sabe? Porque se você pergunta para qualquer pessoa e você vê as imagens atuais das obras, elas já não são a mesma coisa do que foram, sabe? O pessoal pensa que o Niemeyer só fazia edifício branco, enquanto ele foi muito colorido. A Casa das Canoas é um exemplo disso, que ele mesmo alterou e pintou inteira de verde. Mas ela tinha um esquema cromático que fazia diferença na percepção não só da casa, mas do espaço que ela configurava, naquele ponto perto da Pedra da Gávea. A gente tá falando aqui do Niemeyer. Você chegou a encontrar com o Niemeyer quando ele era vivo? Eu encontrei com ele só uma vez. Foi em 2011, quando ele tinha 102 anos. Ele ia lançar um livro sobre as igrejas que ele projetou no Rio, e eu fui só com o intuito de ver ele, porque eu sabia que eu não ia ter tanta chance, né? Ele já estava muito velho. Ele, no centenário dele, em 2007, ele estava bem, ele andava. Só que do 100 ao 104 foi uma coisa muito triste, né? Porque a idade cobra. Então eu encontrei ele, conversei, aquela conversa bem de fanboy, sabe? Gosto muito do seu trabalho, gosto muito daquele projeto que você fez para residência na Califórnia. E ele falando, legal, mas foi isso, mas com certeza fiz a escolha certa de pegar o avião e ir pro Rio de Janeiro só para vê-lo. Você já viu pessoalmente, Adilson? O Niemeyer? Não tive essa oportunidade, não. O que é curioso é que a gente tem uma amiga, né, que tinha um apartamento perto do escritório do Niemeyer, né? E aí ela contava, o edifício do escritório do Niemeyer, né, ele é bem no final de Copacabana. E aí você tem uma calçada enorme. E eu lembro dela contando que quando o Niemeyer chegava, o carro ia pra calçada, né? Mas eu nem cheguei a ver o carro, assim, ele entrando, assim, o carro entrando na calçada, assim. Só ouvia relatos. Você chegou a ter essa oportunidade? Vi, era ali no Posto 6, e também tive a oportunidade de, num congresso brasileiro de arquitetura de 2003, ele fez uma palestra também, acho que ele e o Susekind juntos, e foi bem bacana. Ele sentou com um cigarrinho, ficava virando lá as folhas e desenhando daquele jeito dele, né? E foi bem uma experiência muito legal, assim, que eu tive. Agora, uma coisa que eu queria saber do Rolando, que assim, tem muita gente que pesquisa Niemeyer, né? E você até, Rolando, você estava comentando que várias outras, a sua fonte também foram vários outros pesquisadores a respeito do Niemeyer, né? Curioso como, primeiro, porque você estava explicando, né, nos trabalhos que você mandou pra gente, que a quantidade de projetos que o Niemeyer produziu geram várias listas diferentes, né? De projetos que nunca tão completas, na verdade, né? E aí você também tem uma pesquisa, né? Que é o Clube dos 500, que é lá em Guaratinguetá, que é um conjunto de arquiteturas, né? Mas que não são tão grandiosas como Brasília, mas que tem um valor muito interessante que outros talvez não tenham mirado ainda, e que talvez seja um grande pulo interessante para a investigação do próprio trabalho do Niemeyer, né? Como é que é ter esse feedback, no sentido assim, de já ter gente que já estudou Niemeyer, e como é que é estudar obras não tão vistas, assim, ou não tão lembradas, né? E o que elas trazem, assim, de frescor, assim, para esse novo olhar da arquitetura do Niemeyer?
Então, é um pouco disso que ocorre mesmo, porque as pessoas têm essa impressão de que o Niemeyer, como um campo de pesquisa, é saturado. Isso não é bem verdade. Existem muitos textos sobre ele, mas daqueles que passam a entrar mais a fundo nas obras em si, eles têm surgido, agora já vai fazer 2 décadas, né? Mas entre a pesquisa ser feita e ser apropriada, é uma coisa que demora. Para mim, foi uma grande alegria quando eu me deparei com o texto do Danilo Macedo, que estudou o trabalho do Niemeyer em Minas Gerais, porque ele analisa a obra dentro do contexto histórico e a partir do ponto de vista de alguém que faz projetos também, sabe? Então é aquela coisa, revestimento, caixilharia, fechamentos, etc. E que não é coisa porca, assim. Tudo bem que o Niemeyer fala que é o que importa a surpresa, o espanto. Você olha pro edifício do Congresso, parece uma coisa, e é realmente, na qual o detalhe passa a ser secundário. Mas a partir do momento que você está lá convivendo com o edifício, esse detalhe passa a ser muito, muito preponderante, como eu disse, na questão da ambiência resultante deles. Oscar Niemeyer é um campo muito amplo ainda de pesquisa a ser feita, porque, primeiro, uma lista de obras completa dele ainda não existe, sabe? Tem a lista da Fundação Oscar Niemeyer, que é completa, mas que tem suas lacunas, e projetos a serem descobertos ainda. Querendo ou não, especialmente nesse período pós-Brasília, nos 80, 90, qualquer desenho dele podia ser transformado em projeto. Obviamente que isso era feito com mais ou menos critério, no geral com mais. São poucas as obras dele que realmente foram feitas com uma execução muito problemática. Mas isso implica numa complicação nesse estudo específico da lista, porque até que ponto uma obra é dele, sabe? A questão é não ficar o preto no branco, né? Você precisa entender exatamente todos os processos, o que é concepção, o que é anteprojeto, o que é detalhamento, o que é construção. Tem projeto que é do Niemeyer, mas obra não. Isso é uma coisa comum, isso não acontece só com ele. Seguindo essa linha de pesquisa do Danilo, veio depois, não lembro que ano, acho que foi 2011, não lembro, o trabalho do Elcio, que é colega dele, eles trabalham hoje na Câmara dos Deputados com a preservação do edifício, que lida sobre os palácios originais de Brasília, né? No caso, Alvorada, da Praça, que foi uma coisa absolutamente essencial que devia ser feita. Culminou justamente com o centenário dele, quando houve o tombamento pelo elefante dessas obras, e que necessariamente implica numa visão um pouco mais patrimonial delas, ou seja, a partir de agora, elas não são um edifício qualquer que pode passar por qualquer alteração. São características importantes que devem ser preservadas e mantidas. Sobre o perfil, né? Você comentou que é um trabalho que começou aí o Instagram, né? Assim, de uma forma... Eu não sei se ele era um projeto... Se você tinha essa meta, né, assim, de se tornar uma referência tão grande, assim, na área, com tantos seguidores, né, assim, seguidores importantes, né, assim, seguidores de peso aí, que são por si só sinal aí de uma credibilidade, né, do perfil. Não sei se você imaginou que isso fosse acontecer, se era essa a intenção, realmente se tornar uma referência, né, para o trabalho do Niemeyer aí, em comunicar, ou se foi algo também mais orgânico, né, então essa é uma pergunta. E a outra é se você usa hoje o Instagram também para o seu trabalho, para o seu atual trabalho, né, de pesquisa, para graduação, para projetos, né, enfim. Qual que é hoje a influência do perfil do Instagram na sua vida, assim, profissional? Como você chegou a comentar que te abriu muitas portas, né? Então, explorar um pouco isso. Qual que era o objetivo inicial ali do perfil e se você imaginou que isso fosse acontecer, né, se fosse tornar essa referência e como que você usa isso, né, hoje no seu trabalho? Não, eu criei o Instagram como uma graça mesmo. Inclusive, eu lembro que a primeira postagem que eu fiz, num formato que eu até hoje uso, eu fiz no meu Instagram pessoal. Tem um projeto dele que é conhecido lá em Berlim, né, que é um edifício residencial feito para a feira de 57. O anteprojeto que ele publica é mais interessante do que aquilo que acabou sendo construído, né? Obviamente, que o edifício foi desenvolvido sem ele lá. E houve cortes, enfim, é uma construção complicada. E eu publiquei esse projeto no meu Instagram e pensei, mas já que eu tô publicando o meu, por que eu não faço um? E criei assim, do nada, sem pretensão nenhuma, só que eu gostava muito de fazer isso, porque eu lia muito sobre o assunto, o meu hobby era justamente fazer isso. E eu realmente acredito no sucesso da conta a 2 fatores. Primeiro, que eu fazia porque eu realmente gostava, então eu postava com frequência e constantemente. É muito comum quem inicia uma conta de arquitetura ou de alguma outra coisa similar que larga depois de 3 meses. E isso eu não larguei porque realmente era meu passatempo.
E segundo, que a informação que eu disponibilizava era muito específica. Eu não fico postando foto de obra e perguntando o que vocês acham dessa foto. Eu apresento informação muito específica e que me deu trabalho de conseguir. Então, de alguma forma, eu espero que as pessoas também se interessem. Dessa forma, o Instagram começou a crescer de uma maneira que eu realmente não esperava. Então, quando chegou em 10 mil, eu já fiquei... eu comecei a prestar um pouco mais atenção no que eu escrevi, inclusive, né? Porque começa a ter um certo peso, né? Mas sobre usar o Instagram, sim, ele como eu disse, ele me abre muitas portas e eu uso ele com frequência. Se eu vou tentar falar com alguém mais importante, eu tento pelo Instagram, querendo ou não. Traz uma credibilidade quase que institucionalizada, sabe? Mesmo para entrar em contato com esses pesquisadores e professores que hoje atuam com uma produção intelectual de qualidade muito alta, ele é útil, porque não só me coloca em contato com eles, mas também permite acesso a material de mais difícil acesso. Acabou que a gente já passou por esse tema aí nas suas percepções. Se você pudesse hoje colocar assim, existem ainda algumas questões da obra do Niemeyer que você vê como lacunas que você gostaria de correr atrás e se aprofundar? Tem algumas dicas, algumas pistas aí de questões que você pretende investigar futuramente ou que os pesquisadores que você tem contato estão investigando? Alguma coisa que você acha interessante compartilhar aqui com a gente? Complementando um pouco a pergunta passada, chega muita coisa para mim que obviamente não chegaria se eu não tivesse esse alcance tão grande. Por exemplo, nessa elaboração da lista tem 1 ou 2 projetos que, até onde eu sei, só eu sei que existe, assim, praticamente, porque a pessoa viu e me mandou. E fui atrás, pesquisei, encontrei e realmente vi que é autêntico. Em termos de pesquisa a ser realizada, tem, tanto do ponto de vista das obras individuais, por exemplo. Uma pesquisa que eu sonho em fazer é uma pesquisa mais aprofundada sobre o projeto de construção do Hospital Sul-América, lá no Rio de Janeiro, que é um edifício fascinante e que ainda não tem uma pesquisa específica sobre ele. Nunca vi um desenho executivo dele. Fora isso, eu, pelo menos, por enquanto, penso que eu vou acabar indo um pouco mais para a área de preservação e restauro para ver se eu consigo ajudar um pouco na preservação desses edifícios nas características que realmente importam, sabe? Sem querer fazer críticas específicas às pessoas que gerem projeto, porque todo mundo sabe que um projeto de grande porte é um trabalho absolutamente coletivo. Existem questões da maneira como as pessoas enxergam os edifícios modernos que contrastam do tratamento patrimonial que eles mereceriam receber, por exemplo. Quando se tomba um edifício, o que você tomba nele? Você tomba as características às quais valores são atribuídos. No caso da conversão do Palácio da Agricultura, antigo Detran, em museu, obviamente que a necessidade de um sistema de condicionamento de ar, controle de temperatura e umidade era necessário, que foi feito. O que se podia, sabe? A instalação daqueles forros de gesso enorme. Mas a arquitetura do Niemeyer não se diferenciava do modernismo internacional justamente pela elegância, pela esbeltez das lajes. Então, o efeito que se tem hoje daquele hall, daquele espaço, foi pro espaço, sabe? Aquilo não podia ter sido feito, porque impacta na leitura da edificação. E a gente sabe pela Carta de Veneza, que lida com preservação de edifícios e sítios históricos, quando o edifício é patrimônio, o uso tem que se adaptar a ele, não o inverso, sabe? Isso nunca teria sido feito num edifício do século XIX, por exemplo. Tudo bem que a estética de um edifício do século XIX é mais resiliente, ela aguenta mais tranco, mas eu não acho que cogitariam fazer algo similar numa igreja do século XVII, XVIII ou mesmo que se pense em algum edifício tombado do Ramos de Azevedo. Interessante porque essa sua fala coloca justamente uma migração do olhar mesmo, para além de uma questão de discussão tipológica, de escala, de composição plástica, vamos dizer assim, no sentido da forma em si, mas sim dos elementos, microelementos, espacialidades, materiais que compõem a obra também, né? É um deslocamento do olhar dentro da obra do Niemeyer que eu acho muito interessante. Tem muita gente que estuda a arquitetura moderna no Brasil. O modernismo foi uma coisa importante, a gente tem excelentes pesquisadores nessa área.
Só que a área da preservação e restauro é um campo disciplinar específico que, inclusive, é muito maltratado na universidade. Se você pensa a atribuição de restauro no Brasil é exclusiva a arquitetos urbanistas, como que a gente pode só ter um semestre dessa matéria? Então, o que me parece é que a ampla disponibilidade de documentação desses edifícios e de profissionais mais voltados para a área de história do que de preservação acaba perpetuando uma prática que acaba diferenciando o tratamento patrimonial dos edifícios modernos em relação aos edifícios antigos, porque a pessoa pensa, eu tenho um projeto, vamos refazer como era, sabe? E não é assim. Você não repinta um Picasso, sabe? Esse apreço pela matéria original eu acho que acaba faltando um pouco quando a gente está tratando de arquitetura moderna. Bom, então depois desse papo com o Rolando, a gente vai então para a rodada de dicas. Rafa, você tá com a sua dica aí? Eu vou numa dica fácil aqui, uma dica totalmente fora, mas que vou aproveitar o trabalho que o Rolando fez lá no Clube dos 500. Então, para quem não conhece, tiver indo pela Dutra ali, parem ali no... Hoje é um graal, né? Tudo é graal, mas ali é um complexo que tem graal, tem, né? Tem o projeto do posto, aí tem o Clube dos 500 também. Do lado, eu falei do Imp Bicão, mas é um dos melhores comida portuguesa que vocês vão encontrar no Brasil. É muito bom mesmo. Assim. A comida lá é muito boa, né? O Imp Bicão, a casa do bacalhau. Essa é a minha dica um pouco fora do eixo. Os últimos episódios, Rolando, a gente foi dando muitas dicas relacionadas aos temas, mas é uma dica gastronômica. E aproveitem para conhecer o Clube dos 500 e tal. Né, a própria história da localidade é muito interessante também e mostra aí o Brasil num período de desenvolvimento e visão de progresso, né? Que infelizmente a gente precisa recuperar de alguma forma. Bom, vou continuar na vibe minha de good vibes ou coisas que não tem nada a ver com arquitetura. A minha dica hoje vai ser uma série que eu comecei a assistir, eu engoli ela. Eu comecei a assistir a primeira temporada, foi semana passada, eu já tô na terceira. A série chama Crazy Ex-Girlfriend. O título pode parecer meio machista e tal, mas é exatamente isso que a série quer discutir, assim. A história não vou falar muito, é sobre uma garota que tem um surto, uma promoção que ela tem de trabalho. Nesse surto, acontece um negócio com ela e ela faz umas decisões muito loucas, assim. A série é muito divertida, ao mesmo tempo discute algumas coisas importantes, assim, também saúde mental, né? Discute um pouco a história, né, do amor platônico. É bem bacana e tem uma curiosidade, tem uma coisa interessante na série que ela também tem uns musicais, assim, completamente nonsense no meio do episódio. Vale muito a pena. Tem as 4 temporadas no Netflix. Recomendadíssimo aí, Crazy Ex-Girlfriend, pra vocês assistirem. Rolando, você tá com a sua dica? Vou dar uma dica arquitetônica, então. Vou dividir em duas. Já que Belo Horizonte tem essa obra fantástica, a Pampulha, que todo mundo conhece, que é patrimônio da Unesco, fica a dica pro pessoal que for para lá e que tiver interesse em arquitetura, também visite o Colégio Estadual Central do Niemeyer, que é uma obra-prima dele. Eu sempre coloco ela no meu top 5, top 10 projetos dele, que é uma coisa que, para além da Pampulha, eu acho que todo mundo que é arquiteto devia conhecer. E finalizando, é que todo mundo leia um livro clássico que todo mundo passou por ele na faculdade, mas com certeza não leu inteiro, que é o Arquitetura Contemporânea no Brasil, do Yves Bruin, que, sinceramente, aquilo lá deve ser obrigatório para todo mundo, porque, apesar de um pouco já datado e com uma narrativa meio heróica da arquitetura moderna brasileira, com a construção de Brasília, ele traz informação muito importante dos nossos grandes arquitetos que claramente não se encerram em Niemeyer, ou seja, os irmãos Roberto, Jorge Machado Moreira, Antunes Ribeiro. Então é um livro importante de se ler para que a gente entenda quem nós somos arquitetonicamente. É engraçado você mencionar o livro do Yves Bruin. Estava pesquisando outro dia, eu fui achar um artigo falando de uma vinda do Yves Bruin para uma palestra em São Paulo, que eu achei bem legal, assim, porque ele é francês, né, e é um dos primeiros, assim, que registra com certo critério a arquitetura brasileira. É muito legal esse artigo, agora eu vou ficar curioso de saber onde é que ele está. Mas enfim, valeu, muito boa dica. Lili, tá com a sua dica aí? Minha dica é um livro do Carlos Lessa. O Carlos Lessa foi reitor da UFRJ e era um economista, faleceu essa semana. E aí é uma figura importante também na preservação da memória do Rio e na importância da urbanidade, porque indiretamente sempre organizou textos e era um apaixonado por cidades, especialmente aí o Rio de Janeiro, né? E o livro, que é organizado por ele, mas contém textos de outros, de sociólogos,
sociólogos, de historiadores, escritores em geral, chama Os Lusíadas na Aventura do Rio Moderno. E é exatamente mostrando o Rio como uma cidade portuguesa com certeza, né? E aí vai um pouco em contraposição ao Rio modernista, né? Assim, que foi um pouco isso que a gente falou hoje, né? De tentar também, enquanto capital, né? Depois passar uma ideia de modernidade posterior, né? Assim, sempre foi uma cidade com muito investimento e muito importante do ponto de vista identitário, né? E esse livro vai um pouco nessa contramão, mostrando o que no Rio faz da cidade uma referência muito grande da cultura portuguesa e da urbanidade portuguesa, enfim, fala sobre as ruas do Rio. Então é interessante, e aí também uma forma de fazer lembrar aí o Carlos Lessa, que não é um arquiteto, mas é uma figura importante no nosso meio e um adorador de cidades aí, né? A gente chega ao fim, então, do episódio. Vou agradecer muito ao Rolando. Rolando, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, por ajudar a gente a conhecer um pouco do seu trabalho, do seu esforço aí de trazer as obras do Niemeyer, não só pela internet, mas também pela sua graduação em arquitetura. E boa sorte também, né? Tomara que esse período passe e você consiga formar aí bonitinho. Obrigado de novo. Obrigado, Adilson, obrigado, Rafael Aline, pelo convite, e parabéns aí pela iniciativa de fazer esse podcast que traz tanta informação importante pra gente de uma maneira tão acessível. Lili, obrigado, mais um. Obrigada, gente, mais um. Rafa, mais um, né? Beleza, mais um. Isso aí, galera. Então a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês, e até mais.